Quando foi a última vez que você escondeu o rosto, não com as mãos, mas com a alma? Quando foi a última vez que você sorriu por fora e por dentro tinha certeza de que ninguém poderia, jamais, saber quem você realmente é? Hoje a pergunta não é sobre religião, sobre placa de igreja, nem sobre aparência espiritual. Hoje a pergunta é simples e profunda. O que Maria Madalena viu, que transformou a vergonha em liberdade? Porque, no fundo, é isso que o seu coração anda querendo entender. Você olha para a própria história e pensa, será que ainda existe jeito para mim? Será que Deus ainda olha para alguém como eu? Será que se soubessem o que fiz, o que pensei, o que vivi, ainda me amariam? Talvez ninguém saiba o peso que você leva aí dentro. Talvez para as pessoas você seja alguém comum, trabalha, estuda, cuida da casa, conversa, posta fotos, manda mensagens, mas tem uma parte da sua vida que é um território silencioso, um lugar dentro de você onde ninguém entra, um quarto escuro da alma, onde moram lembranças, erros, medos, segredos. E é desse lugar que a vergonha fala. A vergonha não grita como a dor física, ela sussurra. Ela diz, você não é suficiente, você é sujo, você é o erro que cometeu, você é o que fizeram com você, você não merece nada bom. E com o tempo, a vergonha começa a moldar o jeito de caminhar, o jeito de olhar, o jeito de amar, o jeito de orar. Algumas pessoas aprendem a viver assim, com a cabeça erguida por fora e os olhos abaixados por dentro. Talvez seja o seu caso. Talvez você se sente preso a algo que ninguém vê, um pecado do passado, uma relação quebrada, um abuso que marcou, uma escolha que você faria de tudo para desfazer. Talvez você se pergunta, se Deus é tão santo, como ele pode se aproximar de alguém tão quebrado? Maria Madalena também sabia o que era viver marcada. A Bíblia não entra em detalhes de tudo o que ela viveu, mas diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. 7. Não era apenas um peso, não era apenas uma luta, era um cativeiro completo. Ela não tinha apenas um problema, ela era o problema. Aos olhos da sociedade, ela era o tipo de pessoa que se evita, o tipo de nome que ninguém quer citar, talvez o tipo de história que as famílias comentavam em voz baixa. Mas, em algum momento da sua jornada, em algum dia que parece igual aos outros, Jesus passa. E onde Jesus passa, a vergonha treme. Porque ele não vê como a gente vê. Ele não reduz ninguém ao seu pior momento. Ele não resume uma pessoa ao seu passado. Jesus olhou para Maria e enxergou além do rótulo. Ele viu a mulher por trás das feridas. Ele ouviu a alma que ninguém escutava. E naquele encontro, algo começa a ser desfeito. Grilhões que ninguém via, cadeias internas, vozes que diziam, é tarde demais, começam a silenciar. Mas perceba uma coisa, antes de Maria ver a cruz vazia, antes de vê-lo ressuscitado, ela viu outra coisa. Ela viu um olhar que não recuou da sua sujeira, um olhar que não se afastou da sua história, um olhar que não se escandalizou com o que ela carregava. Maria viu um Deus que não teve nojo dela, e é aqui que a vergonha começa a perder força, porque a vergonha se alimenta do medo de ser visto. Se eu for realmente conhecido, não serei mais amado. Mas quando alguém vê quem você é, vê tudo o que você carrega, e decide ficar, a vergonha começa a se desmanchar. Maria se viu conhecida por Jesus, e mesmo assim, amada. Essa foi a primeira libertação. Talvez hoje você esteja vivendo o oposto disso. Talvez você se acostumou a se esconder. Você se esconde atrás da agenda lotada, atrás da piada, atrás da espiritualidade automática, atrás da postura forte, atrás da frase, tá tudo bem. Você até fala de Deus, mas não fala com Deus sobre o que realmente dói. Você até entra na igreja, mas nunca entrou, de verdade, diante de Deus com o coração aberto. É como alguém que passa perfume sem tomar banho. Por fora, o cheiro é agradável. Por dentro, a sujeira continua ali. E talvez no fundo você tenha medo de uma coisa. Se Deus realmente me encarar, se Ele iluminar esse lugar escuro dentro de mim, o que Ele vai fazer? Maria descobriu a resposta. E a resposta não foi condenação, foi libertação. A Bíblia diz, assim que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não é um versículo bonito para decorar, é uma chave. Liberdade para Deus não é apenas tirar você da prisão, é tirar a prisão de dentro de você.
É curar o lugar em que a vergonha se instalou. É restaurar o que foi tomado. É devolver dignidade onde antes havia apenas culpa. Mas como isso acontece? Um dia, ainda escuro, Maria vai ao sepulcro. Se você prestar atenção, a história dela parece com a sua. Ele carrega lembranças. Ela carrega luto. Ela carrega o peso de ter visto aquele que a libertou morrer numa cruz. Ela achou que a história tinha acabado, como talvez você pense da sua. Ela achou que o fim já tinha sido definido pela morte. Talvez você ache que o seu fim foi definido pelo erro. Ela está diante de uma pedra movida, diante de um vazio. O corpo não está mais lá. E ela chora. Chora porque não entende. Chora porque não vê saída. Chora porque tudo aquilo é confuso demais. Talvez você também esteja em um momento assim. Tudo parece fora do lugar. Você perdeu o que era seguro. Sua fé parece confusa. Deus parece distante. Você olha em volta e não entende o que está acontecendo. Maria conversa com anjos e não entende. Ela vê Jesus e ainda não reconhece. É curioso. Às vezes, o próprio Deus está mais perto do que nunca. E a dor não deixa você perceber. Foi quando Jesus falou o nome dela, Maria. Não foi uma pregação. Não foi um sermão. Não foi uma discussão teológica. Foi um chamado pelo nome. E naquele instante, algo se rompe. É como se de repente, todo o peso que puxava seu rosto para baixo fosse substituído por uma força nova. Ela reconhece Raboni, mestre. O que Maria viu que transformou a vergonha em liberdade? Ela viu que o mesmo Jesus que a encontrou no pior momento, voltou para chamá-la pelo nome depois da cruz. Ela viu que o amor de Deus não foi interrompido pelo seu passado, nem pelo pecado da humanidade, nem pela morte. Ela viu que a voz que um dia libertou sua alma dos demônios era a mesma voz que atravessou a morte para encontrá-la de novo. Quando você entende isso, a vergonha começa a perder o domínio. Vergonha diz, você é o que você fez. Jesus diz, você é o que eu fiz por você. Vergonha aponta para o seu passado. Jesus aponta para a cruz. Vergonha prende você no rótulo. Jesus devolve o seu nome. Maria ouviu o próprio nome nos lábios de Deus. E você? Consegue imaginar o seu nome sendo chamado do mesmo jeito? Talvez hoje você se sente como alguém sentado na beira da cama, olhando para o nada, se perguntando onde foi que a vida quebrou. Talvez você é aquela pessoa que aprendeu a funcionar muito bem por fora, mas está desmoronando por dentro. Talvez você foi traído. Talvez você traiu. Talvez carregue culpa por algo que fez em segredo. Talvez carregue vergonha por algo que fizeram com você quando você não teve como se defender. Há quem carrega a vergonha de um aborto. Há quem carrega a vergonha de um vício escondido. Há quem carrega a vergonha de ter voltado para o mesmo pecado tantas vezes que já perdeu a conta. E a pergunta ecoa, será que Deus ainda pode me olhar? Será que tem lugar para mim? Maria descobriu que sim. Ela viu um Cristo ressuscitado que não voltou para procurar os perfeitos. Ele apareceu justamente para quem amava, para quem foi curado, para quem estava chorando. E hoje, de um jeito que não se explica com lógica, ele faz o mesmo. Ele se aproxima de quem ainda está no escuro. Talvez você não sinta nada. Talvez você nem acredite tanto que isso seja possível. Mas ainda assim ele chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba as palavras. Cansados, sobrecarregados. Não é venham os fortes. Não é venham os perfeitos. É venham os quebrados. Porque a vergonha diz, conserte-se para depois se aproximar de Deus. Mas Jesus diz, venha como está, e eu vou restaurar você. O que Maria viu? Ela viu um Deus que não tem medo de mãos sujas, que não recua diante de lágrimas antigas, que não se afasta das histórias complicadas. Ela viu um Jesus que entra onde ninguém mais quer entrar, no território da vergonha, e transforma esse lugar no começo de um novo caminho. Hoje talvez a sua oração nem saia inteira. Talvez você não saiba por onde começar. Então comece simples. No seu coração, aí mesmo onde você está, você pode dizer algo como, Jesus, eu não sei como resolver tudo o que eu sinto, mas eu estou aqui. Com a minha vergonha, com a minha culpa, com a minha história. Se o Senhor é esse Deus que chamou Maria pelo nome, chama também o meu. Não é uma fórmula.
Não é um ritual, é um começo de sinceridade, porque a chave não está em falar bonito. Está em falar a verdade. A verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sobre Deus, e a verdade sobre você. O que você sente, o que você teme, o que você esconde. Deus não se assusta com o que você esconde. Ele se entristece sim quando você acredita que precisa se esconder para sempre. Imagine uma pessoa qualquer, não importa o nome. Alguém que aprendeu a sorrir nas fotos, mas chora no banheiro. Alguém que ajuda todo mundo, mas não consegue pedir ajuda. Alguém que carrega uma culpa silenciosa por uma escolha passada. Essa pessoa um dia escuta falar de Jesus de verdade, não de religião, não de regras, não de aparências, mas de um Jesus que se sentava com gente machucada. Essa pessoa, aos poucos, começa a fazer algo diferente. Ela passa a falar com Deus sem máscaras. No começo, estranho. Depois, libertador. Ela diz, eu tenho vergonha do que fiz. E nesse momento, em vez de ouvir condenação, ela sente um convite. Traga isso para mim. Ela diz, eu não consigo me perdoar. E no interior, uma resposta silenciosa. Eu já paguei por isso na cruz. Ela diz, eu tenho medo de errar de novo. E na palavra encontra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aos poucos, essa pessoa percebe algo novo. A vergonha dela começa a ser coberta, não por negação, mas por graça. Ela continua lembrando, mas a lembrança não é mais um açoite. Vira um testemunho. Ela continua tendo marcas. Mas as marcas não são mais feridas abertas. São cicatrizes que lembram um amor que a resgatou. Foi isso que aconteceu com Maria. Ela poderia ter sido lembrada apenas como a mulher dos 7 demônios. Mas depois de Jesus, ela passa a ser lembrada como uma das primeiras testemunhas da ressurreição. A vergonha queria ser o ponto final. Jesus transformou a vergonha em vírgula. E se ele fez isso com ela, por que não poderia fazer com você? Talvez hoje o que Deus está pedindo não é que você se torne perfeito de uma hora para outra. Talvez Ele esteja apenas pedindo que você pare de fugir. Que você pare de fugir de você. Que você pare de tentar merecer um amor que sempre foi oferta. Que você permita que Ele chame o seu nome. A aplicação disso não é complicada. Você não precisa sentir algo extraordinário. Nem precisa ter respostas para todas as suas dúvidas. Mas você pode começar a fazer 3 coisas simples. Primeiro, pare em algum momento do seu dia e fique em silêncio. Desliga um pouco o barulho das redes, o barulho das opiniões, o barulho das cobranças internas. E nesse silêncio, diga com sinceridade, Jesus, mostra-me quem o Senhor é e quem eu sou aos teus olhos. Segundo, comece a substituir a voz da vergonha pela voz da palavra. Quando a vergonha disser você não presta, lembre-se de que está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a vergonha disser, você é o que fez de pior, lembre-se de que está escrito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando a vergonha disser, acabou para você, lembre-se de que aquele que foi ao sepulcro saiu de lá vivo. E ele é especialista em recomeços, onde todo mundo disse que era fim. Terceiro, se possível, procure alguém de confiança para caminhar com você. Um amigo sincero, um pastor de verdade, alguém maduro espiritualmente. Porque às vezes, Deus usa o ouvido humano para aliviar peso invisível. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não é sobre exposição, é sobre cura. Vergonha cresce na escuridão, mas se enfraquece quando é trazida à luz certa, não à luz do julgamento humano, mas à luz da graça de Deus. Talvez você escute tudo isso e pense, mas eu já tentei mudar e não consegui. Eu já orei e não vi nada acontecer. Eu já prometi a Deus que iria ser diferente. E caí de novo. Sabe o que Maria viu também? Ela viu que Jesus não desistiu, nem da missão, nem dela. A cruz não foi um acidente, foi escolha. Ele escolheu ir até o fim. E se ele não desistiu de cumprir o que veio fazer, ele não vai desistir de completar o que começou em você. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Quando a vergonha disser você é um caso perdido, lembre-se de que, para Deus, ninguém é caso perdido.
Existem casos em andamento, histórias em processo, corações em restauração, inclusive o seu. Hoje o convite não é para você se encher de medo, nem de culpa, mas de esperança. A mesma esperança que fez Maria correr para dizer aos outros: eu vi o Senhor. Um dia talvez você também vai contar: eu achava que a minha história tinha acabado, mas Ele me encontrou, Ele falou comigo, Ele me chamou pelo nome. Talvez hoje você ainda não veja a saída, mas o fato de você estar aqui, ouvindo essas palavras, já é um sinal de que Deus está aos poucos movendo pedras que você não consegue mover. A vergonha fez você se esconder. Jesus está chamando você para andar na luz. Não uma luz que humilha, mas uma luz que cura. Onde você errou, Ele perdoa. Onde você foi ferido, Ele consola. Onde você se perdeu, Ele guia. O que Maria Madalena viu que transformou sua vergonha em liberdade? Ela viu que a última palavra sobre a vida dela não estava nas mãos do passado, nem dos homens, nem dos demônios, nem da culpa. A última palavra sobre a vida dela estava nas mãos de um Deus que venceu a morte. E a última palavra sobre a sua vida também não está na mão da vergonha, está nas mãos dele. Se neste momento o seu coração se apertou, se os olhos encheram de lágrimas, se algo dentro de você murmurou: isso é comigo, então faça disso uma oração silenciosa agora. Você não está sozinho. Você não está sozinho na sua vergonha. Você não está sozinho no seu processo. Jesus conhece cada detalhe da sua história e ainda assim chama você pelo nome. Deixe que essa verdade comece a escorrer pelas frestas das suas defesas. Deixe que ela se sente à mesa com as suas memórias. Deixe que ela ilumine aquilo que você sempre escondeu. A vergonha sempre dirá: se te conhecerem, vão te rejeitar. Jesus responde: eu te conheço e mesmo assim te escolhi. Respire fundo, receba isso. Não é emoção barata, é evangelho puro. Onde você vê ruína, Ele vê um altar. Onde você vê pó, Ele lembra que foi do pó que fez o ser humano. Onde você vê fim, Ele vê ponto de partida. Que a partir de hoje, quando a vergonha tentar falar mais alto, você se lembre de Maria chorando diante de um túmulo vazio e ouvindo o próprio nome pronunciado por um Cristo vivo. O mesmo Cristo que agora alcança você, aí onde você está. Se essa palavra falou com você, coloque nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família ou por alguém próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Escreve lá nos comentários o seu nome, de onde você é e, se quiser, o primeiro nome dessa pessoa que precisa de oração. Também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem e para que você continue caminhando com a gente nessa jornada de fé, cura e esperança.